Turma do propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar são os objetivos do nosso propósito. Hoje, Salmo 83. Antes, quero fazer o convite, esteja conosco daqui a pouquinho, 3 horas da manhã, dia 3 dos 25 dias que nós estamos tendo de oração na madrugada. Vamos estar orando, colocando a sua causa diante do Senhor. Eu tenho orado pela minha filha, Lorena, pedido ao Senhor. Muitos irmãos têm estado comigo também nesse momento. E gostaria também de estar orando e jejuando pela sua causa. Faça o seu pedido, tanto no Instagram quanto no YouTube. Nós temos a transmissão, eu coloco o link aqui no grupo para que você possa acompanhar. A vantagem do Instagram, para você que tem Instagram, você pode interagir também conosco, com o pastor Luciano, fazer o seu pedido e fica mais fácil aí para a gente poder acessar. Mas quem não tem o Instagram, não tem problema não, acesse pelo YouTube, vai ser transmitido também da mesma maneira. Vamos lá, no dia de ontem nós vimos o Salmo 82, que é o salmo que fala sobre o juízo de Deus sobre os juízes. Deus é o corregedor, é aquele que vem tratar os juízes como devem ser tratados. Então, muitas vezes, né, a gente ouve aquela expressão assim, que o juiz ele não pode ser julgado por ninguém, ele é inatingível. Nada disso. A Bíblia deixa claro que o Senhor vem para poder tirar satisfação, para julgar, para examinar, para dar a sentença em relação àqueles que muitas vezes se colocam como deuses. Se estiverem fazendo o que é reto, não tem problema, estão cumprindo a sua função, seu dever, mas se não estiverem, terão que ver com o Todo-Poderoso. E no Salmo 83, há um juízo mais amplo, é o juízo de Deus sobre as nações. O salmista Asaf começa dizendo assim: Deus, não te cales, não fique mudo, não fiques inativo. Então ele peça, Senhor, não fique calado, não fique sem fazer nada, porque os seus inimigos se alvoroçaram, estão animados, e os que te odeiam levantam a cabeça. Às vezes os inimigos do Senhor são tomados de uma coragem desproporcional que os fazem esquecer quem estão enfrentando. Aí você pode me perguntar, mas como enfrentar Deus, se Deus é Espírito? Pois é, Deus é Espírito, mas Deus e o seu povo sempre foram um. Assim como no Antigo Testamento, quem fazia o mal a Israel fazia o próprio Deus, quem fazia o bem a Israel, quem amava Israel, Deus também fazia prosperar. Assim também no contexto que nós vivemos hoje, do Novo Testamento, da igreja, do cristianismo, dos cristãos, Cristo e a sua igreja, aqueles que creem em Cristo, têm uma união que a gente chama na teologia de união mística. Nós somos indesassociáveis, somos inseparáveis. Então quem faz o bem à igreja faz a Cristo, quem persegue a igreja, a Cristo persegue. E às vezes os inimigos, eles desconhecendo ou não fazendo caso do que nós cremos, eles nos atacam, se aproveitando inclusive dos princípios ensinados pelo nosso próprio Senhor Jesus. Vou dar um exemplo prático e claro. Existe um movimento chamado ideologia de gênero, que é um movimento que está totalmente em desacordo com a palavra de Deus. Tudo o que esse movimento prega é contrário às Escrituras e o plano de Deus. Ninguém, meu irmão, pode distorcer a Bíblia para fazer com que isso seja aceito. Porque a Bíblia é claramente contra esse movimento e porque os princípios cristãos apregoam perdão, apregoam não vingar a si mesmo, porque o cristianismo tem esse aspecto de tolerância. Esse movimento se aproveita. Quantas vezes você já viu os símbolos cristãos sendo deturpados? Pessoas introduzindo a cruz em diversos lugares do corpo, simulando ali, mulheres vestidas de Maria, simulando um aborto, defendendo o aborto. Por que eles não fazem a mesma coisa com os símbolos do islamismo? Não fazem porque sabem as consequências. Por isso, meu querido irmão, muitas vezes essas pessoas, os inimigos do Senhor, são tomados de uma valentia desproporcional, porque só enxergam o homem, só enxergam a igreja, só enxergam o cristão e acham que o cristão é frágil. Mas nós não somos. Nós temos um Deus que peleja com nós. O Senhor dos Exércitos está conosco. No versículo 3, o salmista diz assim: tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem: vinde, risquemos de entre as nações e não haja mais a memória do nome de Israel. Existe um plano constante, que é incentivado por Satanás, que persegue a igreja, para que a igreja do Senhor seja perseguida, aniquilada, riscada da existência. Eles tramam concordemente e firmam alianças, eles se unem contra o povo do Senhor. Então, o povo de Deus é perseguido de diversos lados. Há perseguição religiosa, há perseguição física, há perseguição política, há perseguição ideológica, porque nós, irmãos, somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, nós fazemos diferença, nós somos a esperança que esse mundo tem de conhecer verdadeiramente o Senhor e se relacionar com o único e verdadeiro Deus como Pai. É através de Cristo, e Cristo é proclamado pela sua igreja. Por isso, meu querido irmão, o diabo usa de todas as armas para tentar fazer com que a igreja não avance. Mas o Senhor da igreja prometeu que vai edificar a sua igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então aqui é uma descrição
dos inimigos do povo de Deus naquela época. Diz assim que eles se alinharam as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos. Ou seja, aqui há uma menção de todos aqueles que são meio parentes aí dos judeus, mas que eram povos que estavam em conflito. Edom, descendentes de Esaú, Moabe, descendentes aí das filhas de Ló. Nós temos aqui os ismaelitas, o meio-irmão ali de Isaac, Gebal, Amon e Amaleque. Gebal mostra uma aliança maior dos inimigos. Amon, outro descendente das filhas de Ló. Amaleque, um nome conhecido. Os amalequitas eram inimigos do povo de Deus. A Filistia, os filisteus, né, os habitantes de Tiro. Tiro era uma cidade-estado que era uma ameaça constante ali ao povo de Israel também. A Síria. E se constitui em braço forte aos filhos de Ló. Então aqui há um pedido ao Senhor para que o Senhor venha julgar todas essas nações. Faze-lhe como fizeste em Midian, como a Cícera, como a Jabim na ribeira de Quizon, nos quais pereceram em Endor e tornaram-se adubo para a terra. E lá no final, o salmista vai dizer assim, resumindo, ele diz, versículo de número 13 em diante, ele diz, Deus, faz-os como folhas impelidas por redemoinho, como a palha ao léu do vento. Ou seja, imagina um redemoinho com folhas, ninguém mais consegue juntá-la. Palha ao vento, não dá para juntar mais, não se sabe onde vai parar, porque são levadas, são esquecidas, ninguém se lembra mais. Como o fogo devora um bosque e a chama abrasa os montes, assim, Senhor, persegue-os com a tua tempestade, amedronta-os com o teu vendaval, enche-lhes o rosto de vergonha, para que busquem o teu nome, Senhor. Olha só, há um pedido aqui para que eles busquem o nome do Senhor. Sejam envergonhados, confundidos perpetuamente, perturbem-se e pereçam, e reconhecerão que só tu, Senhor, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Meu querido irmão, quantas vezes essa cena já se repetiu? Os israelitas tentaram de todas as formas aniquilar a nação de Israel, os hebreus, os judeus, toda força para tentar impedir que acontecesse aquilo que Deus estabeleceu, que viesse o Messias. Veio o Messias, veio para os seus não receberam, todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o Império Babilônico se fez cativo, os persas, os gregos perseguiram, os romanos perseguiram os cristãos. No entanto, irmãos, perseguiram os judeus, perdão. No entanto, não conseguiram impedir a vinda de Cristo. Veio Cristo, estabelece a sua igreja, o Império Romano persegue a igreja, não consegue eliminar os cristãos, tanto que depois se torna a religião, uma religiosidade distorcida, porque é um outro tipo de perseguição que o inimigo propõe. Existe também, meu querido irmão, dentro dessa perseguição, dessa distorção dos valores do cristianismo, para tirar o valor de Cristo. Preste atenção, porque a nossa fé está firmada em Jesus. Ele é a pedra angular da nossa fé, ele é a base da nossa fé. Não é nenhuma instituição criada pelos homens. A igreja, ela está fundamentada sobre um só alicerce, e esse alicerce é, de fato, irmãos, Jesus Cristo, o Senhor. Os apóstolos dizem isso, Paulo diz, ninguém pode lançar um outro fundamento, senão o qual já foi posto, esse é Jesus Cristo, o Senhor. Então, Jesus Cristo, a sua igreja, começa a ser perseguida, é perseguida pelos romanos, é perseguida na história. Por exemplo, a gente pode citar aqui a ideologia comunista, que dizia que Cristo seria apagado da história com o comunismo, a Bíblia seria esquecida. Não sei se você sabe, mas todos os países comunistas, Coreia do Norte, China, na Rússia, na antiga União Soviética, a Bíblia, ela é proibida, não se pode ter a Bíblia. Na Coreia do Norte, há pouco tempo nós tivemos um missionário, se uma pessoa for pega com uma Bíblia, se a pessoa for pega com a Bíblia, toda a sua família é morta. Toda a sua família é morta. Mas sabe o que acontece? Nós recebemos notícia também de que nesses lugares Cristo continua fazendo a sua igreja progredir. Onde está Lênin? Onde está Stanley? Morreram há muito tempo. Suas palavras ficaram no vazio. Quase ninguém sabe quem são esses homens. Mas Cristo continua sendo conhecido todos os dias. Até hoje, o nome de Jesus é o mais pesquisado na internet. Se está sendo crido ou não, irmãos, não sabemos, mas que o nome de Jesus continua avançando e progredindo, continua. E a igreja do Senhor, os que creem no Senhor, continuam existindo em toda parte, em todo lugar, para cumprir o propósito de Jesus, que não vai falhar. O nome do Senhor Jesus será conhecido por meio da sua igreja. Desperta, meu irmão, para você se envolver com isso e participar da proclamação do nome do Senhor Jesus em todo o mundo. Você pode fazer isso através desse grupo
compartilhando. Você sabia que nós temos muitos irmãos no continente africano que participam aqui do nosso grupo e que não têm acesso a muita educação teológica e usam isso para aprender. Esse pequeno grupo, propósito, usam para aprender. E eles estão fazendo um trabalho, aprendendo e proclamando o Evangelho. Olha onde esse grupo chegou. Você pode convidar mais pessoas para estarem conosco. Os inimigos da igreja do Senhor hão de prestar contas ao próprio Senhor. Você não tem nada com isso, você não vai se vingar, você vai apenas orar, abençoar os que te perseguem, deixa o resto com Deus. Aquele que começou a boa obra, meu irmão, ele é fiel para terminá-la. Termina individualmente em mim, em você, em nossa família, e também ele há de fazer isso no mundo inteiro, porque ele disse: eu edificarei a minha igreja, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Um grande beijo, meu irmão, que essa palavra do Senhor possa consolar o seu coração e que você possa saber de uma vez por todas que ao Senhor, do Senhor, são também as nações. Um grande beijo e até amanhã para mais um capítulo das Escrituras.